Vamos fazer essa blusa comprimento cropped, sem pence e sem zíper, tá? Ela é uma blusa com elastano, é um tecido com elastano, então você vai utilizar o molde da blusa base, mas não vai utilizar pence e não vamos colocar zíper. Tem vídeo aqui no canal mostrando o passo a passo de como fazer esse molde da blusa base feminina. Este molde é primordial, é o início de tudo. Você vai usar ele tanto para fazer vestido quanto para fazer blusa com elastano, sem elastano. Aqui, por exemplo, a gente vai estar utilizando esse molde sem as pences. E em momentos que você vai utilizar com tecido liso, que não tem elastano, você vai utilizar as pences. Optei por fazer uma manga longa bufante. E esse bufante é um bufante armado. Então, diferente, por exemplo, da outra blusa cropped que eu criei com vocês, o volume dessa manga aqui vai ser mais armado e estruturado. Eu usei o molde da blusa base, porém, cavei 2 centímetros o decote para baixo, porque ele é muito fechado esse decote. E a cava eu diminuí 1 centímetro ao redor de toda ela, tanto na frente quanto nas costas. Como ele tem pences nesse molde e a gente não vai utilizar as pences, eu fiz menor na lateral. Diminui 1,5 centímetro na lateral, acrescentei 10 centímetros de comprimento nesse molde, porque eu quero que ela fique tampando o umbigo. Porém, ainda considero um comprimento cropped por ser uma blusa que fica com 50 centímetros de comprimento pronta. A partir do momento que eu encomprido esse molde, eu tenho que lembrar de descer um pouquinho para a lateral da peça, porque o nosso corpo, ele depois da cintura, ele vai criando uma curva, certo? Então, você também vai fazer isso na sua peça, você vai abrindo um pouquinho. Vou colocar punhos nas mangas. Para o tamanho P, estou utilizando a largura de 16 centímetros para o punho. O comprimento, na hora de você cortar o punho, vai ficar de 16 centímetros, porque pronto, ele vai ficar costurado de 7,5. Para a manga bufante ficar mais armada, você vai subir em torno de uns 10 centímetros da altura de uma cava de manga normal, que vai criar esse volume. Também aumentei 2 dedos para cada lateral da manga. A frente eu cortei 2 vezes para furar e dar o acabamento do decote e não deixar a peça transparente. Vou passar uma costura de overlock primeiro no decote das costas, que eu pretendo dar de acabamento apenas uma costurinha de lenço, né? Uma costurinha bem fininha de meio centímetros para fazer o acabamento do decote das costas. E já que estou na overlock, eu vou aproveitar e costurar algumas outras coisas ali na over, né? Os punhos, por exemplo. Também já faço o acabamento do decote da frente, costurando o foro ali no decote, certo? Desviro para ver como está ficando. Vou para a máquina reta e a primeira coisa a se fazer é o acabamento do decote nas costas. Aquela costurinha da over a gente vai virar ela e vai pespontar então em um pesponto bem pequenininho, para depois unir o ombro a ombro da peça e o decote já tá todo finalizado. Olha, a frente, o foro já fez o acabamento da frente do decote e nas costas a gente deu aquele pesponto de acabamento. Agora vamos unir o ombro a ombro da peça, colocando o ombro das costas entre meio aos 2 tecidos da frente. Passo uma costura, faço isso nos 2 ombros. Depois é só desvirar, o acabamento do decote já vai estar pronto, o ombro também, e aí já dá para aplicar as mangas. Para aplicar as mangas, primeiro precisa franzir. Faço a marcação de centro da manga e também faço a marcação da onde até onde que eu vou franzir essa manga. Regulo a máquina para o ponto mais largo possível e vou passar uma costura, seguindo as marcações que eu fiz para franzir. Puxo a linha, franzindo a quantidade necessária para a manga encaixar na cava. Observe que eu não fechei as laterais nem da manga e nem da peça, porque eu vou aplicar a manga com a peça ainda aberta. Antes de aplicar as mangas, faço uma costura nas cavas das mangas, unindo o foro da frente com a frente para facilitar a aplicação das mangas. Agora, vou aplicar a manga, deixando sempre ela pro lado de cima, para mim poder ver o franzido e ajeitando ele conforme eu vou costurando.
Faço a costura das mangas na overlock e também já vou aproveitar e fechar as laterais na overlock. Tá quase pronta, falta aplicar os punhos e finalizar fazendo a bara. Para aplicar os punhos, dobro ele ao meio, ajeito direito com direito do tecido e passo uma costura. Faço a bara e aí está o resultado.